Uma das primeiras coisas que busquei entender nesse episódio 1 era o que exatamente Goku e Ubi estavam fazendo, já que para uma mera luta ou treinamento, todo aquele show de efeitos especiais me pareciam muito exagerados. Porém, depois eu vi que essa dúvida não era só minha, e tudo me pareceu muito mais claro. O próprio Dendê buscava entender e pergunta a Goku o que exatamente aquilo se tratava. Se era uma cerimônia, um exame de faixas ou algo assim. Enfim, seja lá o que foi aquilo, serviu para demonstrar uma coisa. Os poderes de Goku e Ubi naquele ponto já estavam muito além da compreensão do verso de Dragon Ball. O episódio tenta mostrar com clareza isso, ao vermos que eles estavam ao ponto de destruir toda a plataforma celeste. Não era a Sala do Tempo ou algum outro lugar específico, e sim toda a plataforma. Coisa que eu vou ser bem sincero, aqui no momento não lembro de ter visto acontecer isso em outra parte da franquia. Por isso, Dendê criou um local especialmente para os dois lutarem. E na resposta de Goku é que entendemos o porquê. Goku, por todo esse tempo, obviamente focou no básico. Treinar em Ubi o controle de Ki, o Bukujutsu, que é a técnica de voar, técnicas de artes marciais, Ki Blast e enfim. Naquele episódio então, como mesmo Goku responde, ele queria lutar de verdade com todas as suas forças pela primeira vez contra Ubi. E bom, o resultado, como eu vinha falando, foi isso. E agora vamos entrar na parte que muitos consideram trágica. Eu certamente não sou o maior fã da gangue Pilaf, e também do desejo que eles fizeram. Mas do conceito das esferas negras, eu não posso dizer o mesmo. Porque para mim é muito bom mesmo. Faz todo sentido existirem tais esferas, elas serem as mais poderosas, considerando inclusive o que a própria obra original apresentou, como naquela cena em que o patriarca diz a Kuririn que a desunião que originou Kami-sama e Piccolo foi um grande erro, já que eles seriam muito mais poderosos se desde sempre tivessem se mantidos como apenas um só ser. Seguindo essa linha de raciocínio, as esferas desse ser serem as finais, ou as verdadeiras, ou as mais poderosas como são apresentadas, caiu muito bem. Inclusive, a forma como eles demonstraram a sua maior grandeza, na minha opinião, foi bem apresentada, através do design do novo dragão, o Ultimate Shenlong, que mostrava que somente através de sua cabeça ele já conseguia completar toda a plataforma, mostrando que seu tamanho nem se comparava com os demais dragões convencionais. Quanto à apresentação da Pan, pode ter certeza que eu não vou querer te convencer que ela não é uma personagem chata, mas uma coisa eu vou te mostrar que todo esse cenário não é só uma referência à saga do Grande Saiyaman, e as referências foram postas para você pensar sobre elas, porque qual era o intuito, por exemplo, ou melhor, um dos intuitos dessa saga do Grande Saiyaman? Eu respondo, mostrar a socialização entre a sociedade humana e um ser superpoderoso, um Saiyajin, vivendo entre eles em um ambiente escolar. Porém, diante de todas essas semelhanças entre esses episódios, existe uma diferença, e ela é em relação ao Gohan ser um Saiyajin e a Pan uma Saiyajina. Você me entendeu? Gohan, se mostrando extremamente badass por possuir seus superpoderes, só o ajudava socialmente. Ele impressionava garotas, impressionava até os bad boys, e no fim é claro que isso pesou para chamar a atenção da Videl de uma maneira mais... você sabe. E isso, no fim, acabar culminando em um casamento e uma filha. Porém, Pan, ao contrário do pai, só recebeu malefícios socialmente por ser uma Saiyajin. Ainda mais em uma grande cidade onde, ao contrário do que muitos acham, poucas pessoas estão acostumadas com coisas que acontecem regularmente nos torneios e que se conhecem e esqueceram daqueles fatos. Consequentemente, demonstrar todo o seu poder, que ela via como um privilégio, não foi bem aceito pela sociedade. E o anime tenta mostrar isso de uma forma muito clara nessa cena aqui. Não só nela, como também de ponta cabeça através do seu visual. Ou você acha que ela, ao contrário das outras meninas, se vestia de forma rebelde à toa? Lembremos que quem desenhou o visual da Pan foi o Akira Toriyama.
Então, o intuito dele desde o início com essa personagem era demonstrar, mais uma vez, os conflitos sociais da sociedade humano-saiyajin em Dragon Ball. E pelo que vi no Super, o Akira também tinha ideias que convergiam totalmente com o GT, como o fato de acontecer tanto no Super quanto no GT o esquecimento do Goku em relação à sua neta. Fora isso, a maneira como os dois são usados, pelo menos nesse episódio, é muito boa. A cena deles reconhecendo juntos o Mestre Kami para depois, enfim, se reconhecerem, foi fenomenal. Mas não sei se o Akira achou fenomenal a personagem ser retratada em grande parte apenas como uma garota traumatizada por conta da rejeição que deve ter sofrido. Ainda mais porque, ao contrário do Gohan naquela época do Z, essa Pan não aparentava ter muito treinamento. Então, consequentemente, se ela tiver uma versão que saiba controlar melhor o seu Ki, como aparentava ser a ideia do Toriyama nas suas últimas produções, teremos uma versão em que ela saberá controlar seus impulsos na sociedade e, consequentemente, podemos ter uma Pan bem diferente dessa. Ou não. Se no episódio 1 eu falei o quanto a Pan socialmente foi rejeitada, esse episódio 2 mostra uma incrível inversão de papéis, colocando o Trunks logo de cara e mostrando o quão ele é diferente da Pan e muito popular. E parece não ter se acostumado com uma vida burocrática de terráqueo. E o interessante desse Trunks é que ele, pra mim, pelo menos, é muito indecifrável. Porque ao mesmo tempo que ele não quer levar a vida de terráqueo, ele também não quer levar a vida de um Saiyajin. Acho legal até a forma como esse episódio tratou essas diferenças entre as personalidades dos Saiyajins híbridos. Porque logo após as cenas do Trunks, eles cortam para o Gohan e dão muita ênfase nele e em sua relação com a Terra. Porque diferente do Trunks, o Gohan é totalmente acostumado e já há anos em viver como um terráqueo sendo Saiyajin, e não tem problema nenhum com isso. Tanto que a única coisa que fez ele se levantar para lutar foi o Goku ter cogitado eles se mudarem para outro planeta, cogitando assim uma resolução fácil para o problema das esferas negras. Essa atitude do Goku, inclusive, levanta aquele velho debate sobre ele ser herói, o que definitivamente nessa cena não demonstra ser. O engraçado é que, apesar da Videl e da Tite ficarem surpresas com essa fala do Goku, o Gohan foi o único que levou aquilo de boas como um pensamento natural do seu pai. Agora entramos na parte mais conhecida desse episódio, o Vegeta Bigodinho. Se você for olhar apenas pelo ponto de vista visual, você só vai ter aquela velha resposta de manada de que esse design é muito feio, coisa que ele é, mas você já parou para pensar qual o intuito do próprio autor que desenhou ele? Para obter essa resposta é muito fácil, é só olharmos a cena seguinte, em que o Vegeta aparece em uma sala de treinamento e dessa vez com a sua roupa do final do Z. E essa roupa do final do Z, ela é muito marcante, porque ela mostra o Vegeta a partir do seu design, não mais como um Saiyajin, mas sim como um terráqueo, abandonando quase que de vez toda a sua roupa de batalha, o que ele meio que já vinha fazendo a cada saga, ou melhor, fez a cada saga do Z. Só que, como eu falei, quase de vez, porque o intuito desse design é mostrar um Vegeta dessa vez completamente terráqueo, sem nem calção ou kimono ou algo que fizesse alusão ou lembrasse ele como um lutador ou até mesmo guerreiro. E o interessante daqui é que, diferente de outras vezes que ele até mesmo apareceu assim, ele fez isso aqui conscientemente. Enfim, entramos no título desse episódio, que é um claro trocadilho de que a Pan seria a estrela desse anime, pelo lado negativo, curiosamente. E mais uma vez, não deixaram de deixar claro que essa menina não tem um mínimo controle de Ki, e que quem ajuda ela a ser tão descontrolada é o Mr. Satan, que não quer desagradá-la de nenhuma maneira. Afinal, como mostram as cenas do dojo, ela é uma prova pública que ele necessitava de que ele e sua família são, entre aspas, os mais fortes de Dragon Ball. E ao que aparenta, esse problema com a idade parece ser de família. Enquanto a Pan quer ser adulta, seu avô sofre da síndrome de Peter Pan. Indo para a parte do lançamento da nave, eu acho até interessante o Vegeta, entre aspas, recordar o final do Z, onde o Goku fala basicamente isso pro Goten e pro Trunks,
para eles não deixarem de treinar, lutar, pois a responsabilidade em relação à proteção da Terra seria deles no futuro em diante. E bom, acho que o modo como eles reagiram aqui no GT explica agora o tamanho do espanto e a feição que eles fizeram, meio que contrária, quando receberam esse legado do Goku naquele episódio. Porém, em relação a Pan, não dá pra reclamar que ela não tenha cumprido o que citou, né? Que ela ia manter um espírito de luta. Claro, de uma forma bem ruim, eu sei, mas ela até manteve, não dá pra dizer o contrário, né? Enfim, o que tivemos como resultado disso tudo foi esse trio que, apesar de se conhecerem mutuamente, realmente é muito estranho. Esse arco do espaço começa tirando uma dúvida que muitos fãs têm até hoje, de que o Goten possivelmente teria entregado a luta para Pan no último torneio. Mas olha, ao julgar pelo Trunks, que é superior a ele, também ser humilhado pela Pan ao tentar pegar a chave de controle de sua própria espaçonave, e não, ele não estava brincando aqui, acho que temos uma resposta final em relação a isso. Pousamos no planeta Mega. E bom, vou ser bem sincero para vocês sobre essa pequena saga. Teve horas que eu me perguntei se realmente estava assistindo um episódio de Dragon Ball, porque a quantidade de temas sérios e totalmente desligados à realidade humana, no passado e no presente, mostrados nesse episódio, é impressionante. A chegada dos três nesse planeta já é muito legal, porque aparentemente a população ali mostrada parecia viver em harmonia, bem financeiramente, feliz com seu governante. Então Trunks, Goku e Pan, mesmo diante do infeliz problema na nave que os levaram até aquele lugar, ficaram até felizes em os ver. E claro, posteriormente, quando eles voltaram ali, o semblante não foi o mesmo. Afinal, eles descobriram que aquilo tudo não passava de aparência. Aqueles seres eram, na verdade, manipulados pela mídia, taxados da cabeça aos pés e, na verdade, viviam em extrema pobreza, enquanto seu poderoso governante os sugava ao máximo possível para viver no bem bom, num enorme palácio e bem longe da sociedade. Puxa, nossa, nem parecem certos países que existiram e existem até hoje. A primeira interação de Goku e Pan com aqueles habitantes foi a mais interessante, já que eles pensavam, por conta dos ansiosos vendedores que os receberam na chegada, que todos ali fossem meras pessoas materialistas que só pensavam no dinheiro. E depois eles descobrem que tudo aquilo era simplesmente o desespero deles de se manterem vivos e entre quatro paredes, para não serem literalmente descartados na rua por donkear. Mais tarde vemos que a Pan foi a única que se questionou o porquê donkear, mesmo tendo muito dinheiro, precisava explorar tanto aqueles habitantes e até turistas como eles em busca de mais dinheiro ainda. E depois eles descobrem que isso não só era parte da megalomania daquele sujeito, mas também o custo de pagar a melhor forma de manter aquele regime, que era se protegendo de revoltas a partir não só de um exército mega preparado, mas também de um guerreiro capaz de não só reconhecer, mas até mesmo lutar como um Saiyajin. E esses dois últimos episódios dessa saga, para mim, foram os melhores até aqui. Em especial o episódio 4. A animação desse episódio é muito, mas muito bonita. As coreografias de cinema de Trunks, Goku e Pan entrando disfarçados na base de donkear, além da música de fundo de circo, para mostrar o que aquele planeta verdadeiramente se tratava, foram, como eu disse, cinema. Entrando na parte da batalha, vejo que eles desenvolveram bem o fator que culminou no desejo do trio em lutar contra o inimigo, pois realmente não fazia sentido inicialmente eles lutarem por uma causa que não era deles, já que o objetivo da missão era simplesmente a busca da primeira esfera e antes disso tudo consertar a nave. Mas no momento em que eles se sentem representados a partir de histórias passadas, idênticas a deles, eles se identificam com aquele, entre aspas, ideal, não mais de uma forma disfarçada, mas explícita. Porém, para mim, o único ponto negativo desses episódios foram eles apresentarem um vilão mega badass,
com armas imanentes ao seu próprio corpo, conhecimento sobre seres como Saiyajins, como o Ledik, sem dar uma maior base de desenvolvimento depois para esse personagem, que acabou virando uma verdadeira incógnita. Ao mesmo tempo que ele parecia ser um servo daquele regime, ele não era. Então acabou que até hoje todos se perguntam como ele tinha tal conhecimento sobre o Ki Saiyajin e qual era o verdadeiro fator que prendia esse cara nesse planeta, porque apenas dinheiro deu para ver que não era. Provavelmente eles iriam explorar isso mais e desenvolver ele mais na saga 2 do Don Qiar, porque sim, essa saga iria acontecer e ia obter até mesmo a presença do Freeza e do Cell, mas infelizmente ou felizmente ela foi cancelada. Como eu disse, eu não sei muito bem se isso foi bom ou ruim para a série, mas eu tenho certeza que para a nave o enfim controle total de Trunks sobre a viagem veio a calhar. Nos episódios anteriores, como eu citei, cheguei a pensar em não estar vendo o anime certo. E o episódio 6 aterrissou com tudo para tirar qualquer dúvida que eu podia ter, porque ele é um verdadeiro suco de Dragon Ball, especialmente usando os ingredientes que o GT se propõe a utilizar, que é a base de aventura, comédia e diversão características da obra clássica. E com toda certeza o GT entrega muito bem tudo isso nesse episódio aqui. Claro, agregando agora os elementos intergalácticos que não tínhamos na era em que Goku era uma criança, não só na aparência, mas também na idade, e até por isso o personagem é o que mais se diverte no planeta Momasso. A quantidade de vezes que o Goku se encontra extremamente alegre chega a ser contagiante, ou resplandecente, como diz a abertura do anime. Afinal, era como se ele estivesse revivendo suas antigas jornadas sem precisar voltar no tempo em uma realidade 10 vezes aumentada. Gosto da maneira como esse episódio brinca com o conflito entre Goku e Pan em relação ao protagonismo da série. Aqui nós começamos a ver isso. Claro, de uma maneira mais especial entre vô e neta. Na cena, por exemplo, em que Pan vira a abelha rainha, repare como os produtores do anime usaram a própria personagem para brincar com o fato de terem inserido ela com um protagonismo até às vezes maior do que o protagonismo do próprio protagonista. E esse choque é até mesmo representado em cena bem após todas essas falas. O interessante é que também vemos isso entre Goku e o Trunks, com o Goku, claro, sempre propondo resoluções à la Goku, e infelizmente perdendo essas disputas tanto para o Trunks, tanto para a Pan, nesses 3 episódios. Bom, e daqui a pouco você vai entender o porquê usei a palavra infelizmente. Afinal, chegamos nos maravilhosos episódios 7 e 8. Eu até acho a proposta inicial deles legal, porque ele, assim como vários animes, tenta mostrar o imaginário japonês e oriental em relação a desastres ambientais, especialmente, claro, os terremotos, que são muito comuns no Japão. Mas a maneira como eles fizeram e executaram isso aqui em Dragon Ball GT foi a pior possível. E acho que até os personagens devem ter se perguntado se os roteiristas não poderiam criar uma história, um vilão e um planeta mais interessante para eles aterrissarem. Somando isso tudo, ainda temos a continuidade da excelente ideia de colocar a Pan para carregar os rumos do episódio. E claro, quando se coloca a Pan para planejar e carregar os rumos de um episódio que seja de um anime como Dragon Ball, é impossível não dar merda. Sim, com toda certeza eu sou da linha que o Goku tinha que ter tido ainda mais protagonismo do que teve no GT, porque isso evitaria muita porcaria, como esse plano ridículo da Pan, que tinha como justificativa prezar pela não erupção do vulcão, já que supostamente eles não iriam conseguir lidar com aquilo e consequentemente a população do planeta seria afetada. Então, claro, vamos pela linha de dialogar com um inimigo de nível baixíssimo, porque realmente ele e sua habilidade seriam um grande problema para o Goku. Sim, não tem como não dar raid e virar um modo orgulho Saiyajin nesse episódio aqui, porque pronto, plano seguido. E ele funcionou, para sujar para sempre a imagem da família do Vegeta e também para dar um brilho muito forçado para Pan de ter sido aquela quem descobriu a verdadeira habilidade do Zunama, que era conseguir prever os terremotos e não causá-los.
Então sim, no final das contas, eles usaram de 2 episódios inteiros para poder dar um protagonismo muito forçado para essa personagem e no final de um deles mostrar que nada daquilo teve sentido, porque afinal o vulcão entrou em erupção, a tentativa antes negada do Goku de ir pro fight foi não só necessária, como foi a solução do episódio, enfim. Eu nunca pensei que desejaria tanto ver o arco do Lud depois desses episódios 7 e 8. Esse arco já começa quebrando um dos preconceitos que eu tinha com esse anime, os irmãos Para-Para. A começar pela nave deles, que internamente tem um visual que me agrada muito e que além disso desempenhou o papel de dar o tom cyberpunk que estaria por vir. Além, é claro, do salto de qualidade que aconteceria, claro, em relação aos episódios anteriores. De cara já vemos tudo nesse planeta do que o anterior não teve. Só de olhar seus habitantes encapuzados, seu estranho visual, além do palácio sombrio que carregaria mais tarde toda a trama, tornam o primeiro episódio do arco Lud muito interessante. Apesar dele ter tido um papel de desenvolver outros aspectos, como demonstrar as funcionalidades da nave criada pela Bulma, esse episódio foi importante, porque ele começa a dividir aqui muito melhor os papéis de cada um do trio. E finalmente todos perceberam que em relação às batalhas, deveriam se submeter aos planos de Goku, que já teriam facilitado muita coisa e evitado muita tragédia. Não é, Trunks? Acho legal a solução que a Toei encontrou para tentar balancear as batalhas, que muito facilmente o Goku poderia ter finalizado caso eles, a partir dos irmãos Para-Para, não começassem a introduzir aspectos, digamos que sujos, nas batalhas, como a hipnose, mais à frente a magia de Mute. E é legal ver como Goku interage com isso. Até em certo momento, propositalmente, ele manuseia uma espada como se estivesse apelando para o código de luta samurai e implorando por verdadeiros lutadores e não farsantes. Falando primeiro sobre verdadeiros lutadores, quem não demonstrou ser um foi o Trunks, que não interagiu nada bem com esses elementos que eu citei. E em várias das cenas, parecia que ele estava tendo um debate interno por conta das puxadas de orelha que recebeu anteriormente de seu pai. E enquanto Goku estava lá de boaça, destruindo tudo, o Trunks penava e teve que apelar para o Super Saiyajin para não passar um sufoco ainda maior. Nem sequer lembrava aquele garoto de 7 anos que aguentou uma gravidade aumentada em 150 vezes. Agora falando sobre os farsantes, isso é o que mais tem nessa saga. Toda hora eles criavam um novo fantoche. Primeiro foi o Clérigo, depois o Mute, depois o Doltak, que nem a Pan acreditou que poderia ser o grande chefão, e depois, enfim, o Lud. Aliás, o surgimento desse personagem por si só muda muita coisa nessa saga, a começar pelo próprio castelo, que anteriormente ainda mostrava as almas tentando se soltar da prisão. Porém, a partir do momento em que todas elas foram de fato sacrificadas, agora elas estavam totalmente presas ou totalmente congeladas, como mostra a cena. E a notar pelo desespero de Mil, a ligação espiritual de Lud ia muito além de apenas uma coligação com seus meros servos. A julgar pela reação do cientista após o fracasso de Doltak, não era só Baby que continha células do tal venerável rei Tsufurudin. Eu vinha falando muito mal do Trunks como guerreiro, mas é a partir daqui que ele começa a progredir muito como personagem, pois ele era o único ser entre o trio capaz de notar que aquela guerra não era uma mera batalha usual de Dragon Ball, mas sim uma guerra biológica. O fato dele querer voltar logo para a Terra é bem enigmático, já que apesar de ser um Saiyajin, Trunks usou como nunca a sua face de terráqueo. E isso, lógico, inclui todo o conhecimento tecnológico que ele só possui graças à sua parte materna e humana de sua mãe. E olha, o episódio posterior fez ele ter que usar seu lado humano e muito, pois pisamos novamente aqui naquela ferida da rejeição que a Pan tanto demonstrava ter. E eu estava errado no primeiro episódio em achar que isso era uma mera ferida como citei, porque a maneira como a Pan reage a mais essa rejeição, ao ponto de deixar ao acaso o destino da sua própria vida,
demonstra que esse seu problema era muito mais profundo do que eu imaginava, e a maneira como eles mostraram isso foi muito boa. E eu diria que ainda melhor, a resolução. Ela, a personagem que antes havia zombado da possível humanidade daquele robô, acaba recebendo o maior gesto de amor que alguém poderia ter, que é dar sua vida para salvar o outro. Mas para mim o melhor momento é quando Trunks percebe a gravidade dos conflitos interiores da filha de Gohan, pois isso desencadeou várias cenas muito interessantes onde o personagem faz literalmente um papel de psicólogo com a Pan, que posteriormente, quem diria, era quem questionaria o Trunks usando a base de argumentos dele para convencê-lo de parar no planeta do Gil. E é incrível como eles desenvolveram tão bem Pan e Gil no planeta Rudesse, especialmente a Pan, cujo telespectador começa o anime com um sentimento de desprezo pela personagem e depois isso se torna em empatia, ao ponto do protagonismo dela não ser mais um peso, como ela mesma achava. Chegamos no planeta M2, cujo nome é bem profético em relação à segunda cabeça que realmente comandava todo esse arco, e eles nem disfarçavam isso, com o Baby toda hora aparecendo mesmo sem aparecer. Em relação às máquinas mutantes, o mais interessante é você perceber que apesar delas serem totalmente pré-programadas, ainda é possível ver que, em certa medida, Baby ainda assim deixavam elas terem algum grau de liberdade, como o robô que ajuda a Pan de uma forma entre aspas consciente. E sobre esse robô, para mim, ele tem sim algum resquício biológico, mesmo que mínimo. Talvez por ser programado com algum tipo de memória ou comportamento de algum habitante deste planeta antes dele virar um planeta fantasma. Uma das coisas que para mim corrobora nesse sentido é a cena em que ele conta toda a história daquele planeta antes da chegada das máquinas. Veja que um de seus habitantes que aparece no flashback vivendo normalmente utiliza cores muito similares à daquele robô. Talvez, como eu disse, de alguma forma esse robô até mesmo seja a presença artificial daquele habitante, pois a maneira como ele contou tudo aquilo para a Pan era como se ele mesmo estivesse inserido naquela história. Até em certo momento é notável que a Pan, antes que o chamava de robô descartado, simplesmente começa a chamar ele somente de cientista. Fora isso, foi ótima a forma que eles usaram agora para desenvolver o poder de luta da Pan, pois o fortíssimo laço emocional construído com o robô, misturado com a aparente decepção, fez a Pan, ao contrário do que ela diz, aprender que os Saiyajins ficam mais fortes quando estão com raiva. É engraçado como essa saga tenta fazer as máquinas a todo momento provarem o quanto elas são superiores. Afinal, programadas, elas executam tudo com absoluta eficácia e obtêm vantagem por não serem afetadas por fatores como a emoção, que prejudicam a precisão humana. Porém, o contraste com os Saiyajins é muito legal de se ver, já que eles são uma raça cujos sentimentos, quando são aflorados, são as suas maiores armas. E a maneira como eles exploraram o lado terráqueo dos Saiyajins para surpreender todos os mutantes foi fenomenal. A começar pela cena em que Goku e Trunks ficam animados com Ryuji ao lembrarem do poder de Buu, mas por motivos diferentes. Goku, obviamente, porque queria batalhar com um inimigo ainda mais poderoso. Já Trunks fica animado ao olhar para a base do planeta M2. Afinal, a batalha de Trunks era outra. E apesar dele ter sido o último do trio a ter algum destaque na primeira grande saga do anime, acabou sendo o maior destaque. Trunks, após demonstrar seu grande intelecto, alterando a programação e, consequentemente, o desenvolvimento de Baby, deixa Mil completamente desconcertado de uma maneira única. Afinal, para Mil, Trunks é só um Saiyajin, cujo, em sua concepção, jamais poderiam existir seres dessa raça que não fossem meros primatas ignorantes. E o final desse arco do universo, o mais legal, é que só no último episódio se encerra o arco do Lude, com as preces que antes ouvíamos das vozes dos meros escravos de Mil, agora partirem exatamente dele, pois afinal todo aquele culto religioso não era direcionado nem para Lude nem para Baby, mas sim para o falecido Rei dos Tissufurudins,
cujo Baby era uma representação da sua ressurreição. Por isso, vemos todo aquele ar meio místico e cerimonial da cena, onde todos acabam até mesmo totalmente cercados por pétalas de rosas. Antes de chegarmos à Terra, não só o Baby, mas todo o decorrer das cenas pré-chegada ao planeta faziam-nos recordar de mais uma parte da lendária abertura do anime. Afinal de contas, por mais que os personagens a todo momento buscassem a luz, até mesmo quando estavam próximos do Sol, estava lá a escuridão. E por mais que Baby agora estivesse como o verdadeiro atuante de sua saga, e não mais escondido nas tecnologias de suas máquinas, o mesmo notou que, ainda que tivesse obtido muito conhecimento através de terceiros em relação ao poder dos Saiyajins, essa raça continuava muito desconhecida para ele, especialmente a transformação Super Saiyajin, a qual Baby se referiu como uma fonte de poder infinito, e sua fixação com aquela forma foi tão grande que ele escolhe a dedo um terráqueo com cabelos loiros. Mas antes de falarmos mais sobre o Tisfurudin, vamos falar mais um pouco sobre os terráqueos. Afinal, haviam sido poucos os episódios na Terra até aqui, e finalmente pudemos ver várias coisas em relação às mudanças dos personagens depois do tempo que se passou. Nas cenas anteriores à descoberta de Baby, nós vemos, por exemplo, como Vegeta, apesar de ter aprendido a gostar da Terra, não gosta de admitir isso, e nem perante a sua filha. E mais tarde ele proclamaria a frase que resume ele no GT: um terráqueo com o orgulho de um Saiyajin. O mais cômico é que a série brinca com essa questão dos novos costumes não só dos Saiyajins como Vegeta, mas também dos humanos, e de uma maneira mais ampla. A Tite é quem encarna esse papel de levantar esse debate, quando começa a se preocupar com mais um de seus filhos querer se relacionar não com uma garota, entre aspas, tradicional, e das montanhas como ela, e sim com uma da grande cidade. Sendo que chega até ser uma contradição toda essa preocupação dela, já que a Videl, que foi criada numa cidade, é muito enfaticamente mostrada no GT com uma personalidade completamente diferente, ou seja, completamente moldada e mudada para o estilo Tite de dona de casa. Porém, eu até consigo compreender os motivos da Tite de ter um pé atrás com essas garotas. Afinal, a Palace, por exemplo, tinha uns fetiches no mínimo estranhos. Aqui entramos enfim nas ações de Baby, que no início de seu processo de atingir seu nível necessário para o controle de um Saiyajin, se reduz no original a clamar de uma forma depreciativa apenas pelo lado selvagem deles, Saya Power, sem o sufixo Jin, que existe exatamente para lembrar o lado racional destes seres e também, claro, sua anatomia humana. Porém, quando Baby toma posse da razão do primeiro Saiyajin, é muito interessante, já que ele é obrigado literalmente a aceitar o modus operandi humano, ao qual, apesar dele não compreender, ele se vê claramente interessado. Afinal, ele, ao contrário de todos aqueles terráqueos e saiyajins, não nasceu naturalmente de alguém. Visto que a confusão foi gerada, a maneira como a Tite reage é melhor, culpando o Goku por tudo aquilo que estava acontecendo, aquela briga entre irmãos, sendo sua justificativa a ausência paterna inúmeras vezes mostrada por ele no anime. Só que vamos ser justos aqui, né? Dessa vez no GT isso não foi consciente. Porém, foi bastante consciente o fato da cena seguinte eles trocarem para a Pan, após a Tite demonstrar o seu trauma de rejeição. Sobre a luta de Vegeta contra Baby, o que mais me chamou a atenção foi eles terem mantido realmente as palavras do Mil de que Baby teria consigo, ao despertar, os poderes espirituais adquiridos por Lute. Eles inclusive mostram isso um pouco antes dessa luta, quando Baby assume uma forma de espírito apenas enquanto observava Goten. Porém, contra Vegeta, ele inclusive dá um nome a essa espécie de técnica, chamando de sombra. Inclusive, quando Goten e Gohan são expelidos pelo Ki de Vegeta, eles meio que caem numa espécie de abismo antes de retornarem aos seus corpos, mostrando que realmente aquilo tudo não era apenas a velocidade dos dois. Aliás, durante toda essa saga eles fazem questão de salientar
que Baby transcende a barreira do mundo material. Mas apesar de todo esse tom superior que é dado a todo momento ao personagem, ainda existia algo que, mesmo vindo de um ser considerado por ele inferior, que prendia Baby de alguma forma de prosseguir os seus planos. O fator Goku. E não, aqui eu não me refiro ao poder do Goku, porque afinal das contas Baby nem sequer tentou usar de seu poder, por um simples fato. Goku possuía um senso de honra que tornava contraditório todo o seu plano, porque para Baby o que o deixava mais irritado em Goku era saber que ele ia contra toda a sua visão de um Saiyajin. Para Baby, um Saiyajin é um criminoso de guerra, um assassino de civis, um saqueador, como os Saiyajins eram na era do rei Tsufurudin, tanto que roubaram suas tecnologias. Mas lembremos, Baby conheceu Goku bem de perto, afinal todo o arco Lud das máquinas ele esteve lá observando Goku, e por isso a contradição. Goku demonstrava o completo oposto, ele tinha respeito por adversários, evitava matar desnecessariamente, protegia inocentes, prezava por uma luta justa, até mesmo com as máquinas, e esse, curiosamente, foi um dos únicos momentos que Ryuji demonstrou emoção. Naquele momento, as máquinas que tinham obtido os dados de luta de Goku pensavam estar em vantagem. Então Goku, após saber desse favorecimento que eles possuíam, aí sim resolve se favorecer dessa mesma estratégia e deixa-se ser golpeado de propósito para, assim como elas, obter conhecimento sobre os movimentos de luta de seu oponente. E quando Ryuji nota isso, é que ele demonstra essa mesma estranha raiva que Baby demonstra ter mais enfaticamente agora ao encontrar ele na Terra. Ou melhor, dentro de sua lógica distorcida e frente a um ser que desmonta todo o sentido da sua existência, Baby não tinha exatamente raiva de Goku. Ele tinha um verdadeiro rancor, tanto que ele materializa isso em sua técnica especial, que, veja só, não tinha como intuito matar Goku. Aqui retornaremos em alguns episódios passados para entendermos isso. Vocês lembram a cena em que Baby acaba dizimando, ou melhor, transformando todos os passageiros de uma nave especial em energia para si? Pois é, mais tarde ele revela esse acontecimento a Trunks e repete o mesmo ato antes de vir para a Terra. Porém, interessantemente nos seus diálogos, ele não diz que os matou, mas sim que eles foram enviados para os confins do espaço. E não, ele não se referia a esse espaço que você está pensando. Vejamos só um dos passageiros que estavam em uma dessas naves, digamos que sugadas por Baby. Ele te lembra alguém? Calma, eu vou chegar lá. Antes de atirar a bola mortal de rancor, Baby diz a Goku que ele iria virar poeira espacial. E Sugoro, que podia manipular sua aparência, ao revelar sua verdadeira forma, diz que era um texugo comum do espaço. Então sim, claramente Baby não escolheu simplesmente matar Goku, e nem os demais aliens que ele sugou totalmente a energia vital, já que até aquele texugo revela que aquela dimensão era uma espécie de aprisionamento. Tanto que após Goku aparecer vivo em frente a Baby, ele simplesmente não dá a mínima, pois ele sabia que aquele golpe não ocasionaria uma morte imediata para o Saiyajin, e até brinca com esse fato. Sendo assim, todas as vezes que ele usava o termo espaço, ele se referia ao espaço-tempo e suas dimensões, ao qual seus ataques eram capazes de enviar. Porém, aparentemente ele só designava esse destino aos seres que ele considerava mais desprezíveis. Majin Buu até faz uma menção especial a isso, no momento em que ele observa que Baby resolveu usar a bola mortal de rancor contra Ubi apenas por ele ser discípulo de Goku. Quanto à transformação em Golden Ozaru, o que mais me impressiona, além da animação dessa transformação, que é simplesmente magnífica, é a forma como eles fazem o Baby ir do céu ao inferno no planeta Tsufuru, que calculisticamente tinha uma visão da Terra onde Baby poderia contemplar para sempre sua vitória sobre os Saiyajins. Sendo que depois, todo aquele cenário glorioso que o Baby montou para si, literalmente desmorona sobre ele, junto do passado infame que ele tanto queria esquecer. E claro que o que sempre será mais lembrado serão as cenas de luta entre Baby e Goku Super Saiyajin 4. Mas para mim, o que chama mais atenção em ambos não foi nem a parte da ação,
mas a batalha mental que os dois travaram. É interessante como Baby e Goku tentam a todo momento entrar na mente um do outro e desestabilizar um ao outro. E foi nesse sentido pra mim que o Goku conseguiu humilhar mais o Baby, mais até do que nas surras que ele o deu. Pra mim, essa cena aqui, por exemplo, é impagável, quando o Baby pensa em usar de estratégia o corpo de Vegeta como escudo, e assim ganhar uma clemência do Goku, que acaba usando do veneno do Baby, pronunciando uma frase característica do Vegeta apenas na intenção do Baby raciocinar como Vegeta, afinal ele tinha controle sobre o cérebro e pensamentos do mesmo. E aí, quando o Baby ouve essas palavras, ele automaticamente acaba respondendo como Vegeta apenas. E depois disso ele fica pistolaço com si mesmo, ao perceber que foi induzido por Goku a pronunciar aquelas palavras que para ele eram malditas. À medida que o tempo passava, Baby ia se tornando tudo aquilo que ele desprezava. Por mais que ele superestimasse sua capacidade de controle, ele mesmo já conseguia perceber isso. O que mais expressa até esse dilema que ele se encontrou foi a relutância inicial que ele teve em virar o Golden Ozaru, mesmo sabendo claramente que essa seria sua única salvação naquele momento. Vendo com esses olhos, considero ainda mais excelente a escolha de Baby não ter completado a transformação Super Saiyajin 4. E ao contrário do Goku ter continuado como um primata apenas. Porque agora não só visualmente, mas também por suas ações, ele havia se tornado por completo um Saiyajin, ou um selvagem, como ele tanto citava, ao ponto de destruir sua própria população pelo prazer da destruição. E a partir daqui não teve jeito, o Goku possuiu totalmente o Baby. Se antes o Baby tinha o ludismo como religião, ele acabou aqui aderindo totalmente ao Gokuísmo. Achei interessante a forma como o Goku finaliza o Baby. Ao analisar o que iria fazer, ele começa não só a meditar como Piccolo, mas até mesmo usa sua técnica para cortar a cauda do Baby, já dando um indício de que o Namekuseidin teria alguma participação mais profunda nessa saga do que pensávamos. Isso, aliás, para mim é um dos pontos positivos da saga Baby como um todo. Claro, o Goku não deixa de ser a estrela principal como sempre, mas muitos personagens secundários têm pelo menos algum papel fundamental durante toda a história, como Majin Buu e Mr. Satan, que conseguiram se esconder por 2 meses de Baby e foram responsáveis por revelar a Goku tudo o que estava acontecendo. A Pan, que nem preciso dizer, sem ela o Super Saiyajin 4 nem existiria. Kibitoshin, que foi quem solucionou o problema do desgaste da transformação e bem antes já tinha salvo o Goku do mundo vazio. E o Ubi, que além de ter evitado a cena mais trágica da história dos animes, segurou o Baby no momento em que todos mais necessitavam. Indo para a parte final dessa saga, eu gosto muito da maneira como ela finalizou, dando um gosto de vitória até mesmo para o Vegeta, que havia sido apenas usado até aqui pelo vilão. Enfim, chegamos na pequena, mas polêmica saga do Super Android 17, que começa até bem, em tentar mostrar as primeiras consequências da corrupção das esferas a partir do colapso do macrocosmo de Dragon Ball. Mas a maneira como eles executam isso é um inferno. Em termos cômicos, e não, aqui eu não tô zoando com a saga, ela é muito boa. As cenas iniciais que mostram os personagens, ainda meio que revoltados com o que Baby havia feito com eles, foram bem engraçadas, como a Bulma surtando com a possibilidade da Bra querer aderir a essa sua origem guerreira. Mas eu diria que a preocupação dos personagens nessa saga, ainda com a anterior, entrega o verdadeiro problema dela. Porque pra mim é nisso que a narrativa dessa saga já começa pecando. Simplesmente querer repetir elementos e até personagens de uma saga que acabou de ser finalizada, redondinha como a última, fez a saga do Super 17 muito, mas muito genérica. A começar pelo fato que claramente ela foi uma tentativa de dar para o Goku uma saga Androids, por ele praticamente não ter participado dela na linha do tempo presente, e também uma clara tentativa de reproduzir os eventos do futuro do Trunks, até com o Goku morrendo em certo momento enquanto os Guerreiros Z padeciam para os androides. Porém, a minha impressão reassistindo-a
é que o cara com o controle na mão dessa saga não sabia muito mais o que fazer com o GT nesse momento. Porque até o Goku Super Saiyajin 4 fica esquisito nessa saga, até na dublagem ele perde seriedade, fica mais burro, o Goku até transformado leva 16 minutos para perceber que sua energia estava sendo absorvida, mesmo ele lutando com um androide que possuía nas mãos a mesma tecnologia de absorção do Android 19 que ele conheceu pessoalmente. Por mais que essa saga tenha um vilão que me agrada, design que me agrada, habilidades literalmente estratosféricas e apelonas muito legais, o Super 17 acabou ficando apenas como um potencial de ser um dos melhores vilões de Dragon Ball. E a culpa disso é da narrativa que o trouxe, que acabou minando o que ele poderia já ter sido. Se fosse para resumir essa saga em uma palavra, eu a resumiria como desnecessária. E que o maior ponto positivo dela é que ela é uma saga transitória, porque ao contrário dessa saga aqui, a saga dos dragões malignos tem conceitos únicos. No vídeo passado eu vinha falando que o que mais gostei na saga do Super 17 é ela já abordar os temas da saga vindoura. E para fazer esse vídeo da saga dos dragões, eu resolvi voltar na narração do final dessa saga. Afinal, ela entrega todo o conceito da saga 4 do Dragon Ball GT, que é um tema que quase nunca é abordado não só nos animes, mas em qualquer meio de mídia em geral. A questão das intenções dos heróis, de mesmo quando eles tendo a certeza de estarem fazendo algo pelo bem, na verdade estarem fazendo o mal, de mesmo para eles sendo evidente que aquilo é o correto a seguir ou fazer, no final das contas eles poderem estar errados. Aquela velha máxima de que de boas intenções o mundo está cheio, foi basicamente a mensagem de cada dragão maligno. Quer dizer, ao menos de quase todos. E assistir esse anime pela segunda vez, quando você já sabe o final, é realmente uma outra experiência. Eu nunca notaria o quanto o Goku desde o primeiro episódio dessa saga, com acenos, palavras e gestos, já vinha se despedindo do público a todo momento. Não vou negar que inicialmente esses primeiros episódios chegaram a me preocupar, de que eles teriam possivelmente os mesmos vícios da saga 1. Em relação à participação excessiva da Pan. Só que por incrível que pareça, conforme os episódios foram rolando, eu realmente achei essencial ela ter tido essa segunda jornada somente com seu avô, agora adulto, como ela tanto queria. Pois isso trouxe uma conexão ainda maior entre os dois, que ajuda ainda mais a justificar ela ter essa sensibilidade maior à presença de seu avô, mesmo 100 anos depois, mesmo depois de sua morte. Dos dragões iniciais, o segundo que mais me chamou a atenção foi o de 6 estrelas. Não que ele tenha algo de muito especial, como a maioria dos primeiros dragões. Porém, a reflexão que ela traz, ou ele traz, junto com aquela vila de pescadores, me faz querer quase que trocar a legenda das falas desse episódio para eles se esfregarem na cara logo a crítica que eles queriam fazer. Reflexões à parte, gosto do fato dos dragões já terem uma espécie de conhecimento sobre o Goku, e das formas como eles utilizam isso. E já vou adiantando que para mim o que mais se destacou nisso foi o 7 estrelas. Sim, apesar dele estar bem longe de ser um dos mais aclamados como 3, 4 e 1 estrela, Xi Shenlong foi o único dessa saga toda, ou talvez até do GT todo, a conseguir tirar o Goku completamente do sério. Porque afinal, como o Goku mesmo afirmou, ele quase o fez perder o que ele tem de mais importante. E não exatamente ele se referia a Pan aqui, mas sim dele ter julgado que sua transformação, que aflora o seu lado mais selvagem, seria até mesmo capaz de torná-lo tão frio como ele imaginava, ainda que a situação pedisse tal frieza. Resumindo, esse dragão conseguiu fazer o Goku, o Son Goku que sempre se orgulhou de ser um terráqueo com sangue Saiyajin, achar que por estar em seu nível 4 da transformação, conseguiria renunciar a esse seu lado mais característico, ao colocá-lo naquela difícil situação. Se por um lado foi estranho demais ver isso, ver o Goku dar uma de Majin Vegeta para conseguir lutar contra um dragão que curiosamente surgiu por conta desse personagem, a reação do Goku não foi nada surpreendente.
diante do que significa todo esse ideal para ele. Esse ideal humano que é responsável pela existência de Vegeta. E nesse sentido a série foi muito inteligente com esse personagem. Eu realmente não consigo entender quem critica esse Vegeta do GT, ou como aconteceu sua transformação em Super Saiyajin 4. Pois todos esses episódios são os que mais mostram por completo que o plano do Goku, lá desde a saga Saiyajin, deu muito certo. O fato de Vegeta aceitar seu modo de viver, sua família, seu poder e até mesmo a sua inferioridade, e tudo isso não só mostrado em uma fala, como foi na saga do Buu, mas sim em atos. Tudo isso mostra que de fato o Goku estava certo em achar que era um desperdício matá-lo. E esse flashback da saga Buu foi fundamental eles colocarem, porque na época o Goku reagiu com tanta raiva a todas aquelas ações do Vegeta, porque elas mostravam que ele estava errado em pensar na época que deveria poupá-lo. E enquanto Majin Vegeta é a representação da rebeldia desse personagem em aceitar a si mesmo, o Vegeta GT é a representação da aceitação de tudo aquilo que ele negava. E o fato dele, entre aspas, aceitar agora o poder não de Babidi para ser mal, como ele fez, mas o, entre aspas, poder das ondas Blutes para ser do bem, para proteger esse planeta que ele agora chama tranquilamente de seu, mostra com perfeição essa inversão de pensamento do personagem em relação a tempos anteriores, sendo agora ele não uma causa de decepção, mas de admiração para o Goku, que em certo momento chega quase a não acreditar na existência daquele Vegeta que ele criou. Voltando à luta com os dragões, eles realmente escolheram esses seres para serem os juízes, não só das ações do Goku com as esferas, mas também dos princípios de luta dele. É interessante isso, pois um pouco antes da luta contra os principais dragões, Goku parecia demonstrar como nunca desfrutar desse seu lado herói, até mesmo fazendo questão de ser aclamado pelo público. Tudo isso para mais tarde, principalmente na figura do 3 e do Uma Estrela, ele ser diversas vezes questionado e até mesmo prejudicado por conta desse seu lado. Sobre o Li Shenlong, além dele para mim ter uma das melhores entradas de vilão, ele trazer consigo aquele cenário do parque de diversões foi poético, porque no final das contas a crítica principal aos Guerreiros Z, especialmente a Bulma e o Goku que reuniam as esferas, é o fato deles terem usado como brinquedo mesmo as esferas, e terem usado seus desejos como nunca. E a particularidade do 4 Estrelas de ser o dragão do bem, enquanto o desejo que o originou ter sido feito a partir de um vilão, talvez tenha sido a maior contradição proposital dessa saga, e não só direcionada ao Goku, mas todo o público em geral. Porém, apesar de ter sido colocado contra a parede como nunca, o Goku permaneceu irredutível quanto aos seus princípios. E isso é muito bem mostrado nessa fala aqui, em que ele até para o Omega Shenlong parecia ter planos de convertê-lo e enviá-lo para o céu, assim como fez com Piccolo e Vegeta. Talvez por isso, ao contrário da primeira aparição de Gogeta, em que ele parecia ser mais controlado por Vegeta, dessa vez ele tenha vindo tanto como Goku. Porque mesmo quando eles fazem a fusão, Gogeta não abandona esse plano do Goku, e tenta literalmente purificar todas as esferas e consequentemente todos os dragões. Mas dessa vez, parecia haver realmente uma barreira que impedia não só Goku de realizar desejos, mas também de realizar seus planos. Sua própria consciência. Como vinha falando mais cedo, Goku já sabia desde o início que aquela era a sua despedida. Tanto que antes do Shenlong comprovar isso, na aparição inicial do outro Shenlong, ele era o único que encarava aquilo com naturalidade. Aquele era o seu destino. Os dragões vieram para o buscar e ele tinha que ir. Toda aventura que originou suas lutas, suas amizades, sua família, começaram a partir das esferas, e era como se ele tivesse que devolver tudo aquilo que recebeu por conta delas. E ele não fica relutante em nenhum momento em aceitar isso, e sinceramente é o que mais me admira nesse final. Seu desejo certamente era de continuar vivo,
desfrutar de mais e mais anos com todos, tanto que ele lutou como nunca para isso. Mas, será que seu desejo era bom? De minha parte, respondendo pelo Goku aqui, acredito que ele, ao contrário da Bulma, teve a capacidade de conseguir admitir para si mesmo que não, seus desejos não são bons.